Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 42. Acompanhe comigo. Objeto de conhecimento, nós temos efeitos de sentido e como detalhamento, nós vamos ver aí os textos multissemióticos, humor e ironia, figuras de linguagem, recursos iconográficos, recursos de várias linguagens na construção do discurso persuasivo, gêneros a serem trabalhados, priorizando temas amazônicos como tirinhas, charges e HQs, ok? Nós vamos ver então aí algo bem específico sobre esse detalhamento na nossa aula de hoje. Vamos lá? Muito bem, nós vamos tratar então, nessa nossa aula, da linguagem humorística, das formas de linguagem humorística que nós temos aqui, que nós temos dentro dos nossos textos. Para nós iniciarmos, nós vamos ver então um pequeno texto, aí em forma de vídeo, para que vocês observem algumas características e a gente vai conversando sobre esse vídeo no decorrer da aula, tá bom? Vamos lá? A bola. O pai deu uma bola ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora, não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: "Legal!" Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois, começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Perguntou: "Como é que liga?" Como é que liga? Não liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. "Não tem manual de instrução?" O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa de manual de instrução. "E o que é que ela faz?" Ela não faz nada. Você que faz as coisas com ela. "O quê?" Olha, você controla, você chuta. "Ah, então é uma bola." Claro que é uma bola. "Uma bola, uma bola." Você pensou que fosse o quê? "Nada não." O garoto agradeceu, disse legal de novo, e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Baú, em que os times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de bip eletrônico, na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. Bom, nós vimos então aí o trecho de uma crônica, que tem como título aí A Bola, O que nós podemos perceber então é que tinha o objeto ali, o brinquedo, a bola, um pouco algo que o filho não estava acostumado, com essa bola. Então, dentro dessa interpretação que nós temos, o texto, acompanhem comigo o texto. O texto fala sobre a diferença de gerações, pois mostra que o que era interessante para o pai em sua infância não desperta o interesse de seu filho, Então, nós temos essa diferença de gerações em que, na época do pai, a bola era um brinquedo super valorizado, Na época, eu tenho certeza de muita gente, a bola era muito valorizada, esse brinquedo. E hoje em dia já não é mais tanto, como nós podemos perceber aí com o nosso vídeo, Já os brinquedos eletrônicos, eles tomaram a frente aí, da infância das nossas crianças. Então, o texto A Bola, vamos continuar. O texto A Bola é uma crônica humorística. Vejam aí que nós estamos falando de humor, Por isso que eu pedi que vocês prestassem atenção, que tem a ver lá com o nosso detalhamento. São textos humorísticos. E essa crônica, ela é uma crônica humorística. O humor do texto ocorre porque o menino sequer conhece uma bola, Pois como muitas crianças de hoje em dia, só brinca com jogos eletrônicos. É isso que eu acabei de falar para vocês.
Os jogos eletrônicos aí tomaram a vez, né, na infância das nossas crianças. Então, brinquedos como uma bola, como de repente uma boneca, deixaram de ter aí a sua importância como tinham em décadas passadas, né, em anos passados, tá bom? Vamos continuar. O texto que nós lemos é uma crônica humorística, como eu já falei para vocês, né? E esse humor, ele vai se construindo aí através de uma situação inusitada, tá bom? E o leitor é surpreendido pelo desfecho inusitado. Então, o humor, ele está ali, professor, mas é porque tem humor, a gente tem que rir? Não necessariamente. O humor está aí justamente na ação, né? Na ação que vai se desenrolar ali no enredo daquela história. Então, esse humor, ele está presente na situação inusitada de quê? Do filho não conhecer uma bola, né? Que é um objeto tão comum para a gente. Então, o filho não conhece uma bola e aí a gente tem esse desfecho inusitado, né? Com ali ele perguntando, né? Se como é que faz para ligar, como é que funciona a bola, e o pai explicando como é que deveria fazer, certo? Vamos continuar, então, a nossa aula. Bem, nós estamos falando de textos, né, humorísticos, lembrando que todo tipo de texto, né, a maioria dos textos, os textos humorísticos, eles vão trazer essa pegada do humor, né, e aí eu trago para vocês agora esse exemplo, né, quando a gente diz assim, ó, jogando conversa fora, né, quando eu digo jogando conversa fora, a gente tem ali, né, as nossas plaquinhas, olá, como vai? Oi, está tudo tranquilo? Né? Como se eu estivesse jogando uma conversa fora, que a gente vai denotar aí um pouquinho de humor, certo? E aí nós vamos ver agora o que seria esse humor. Acompanhem comigo. O humor pode ser usado como recurso para a construção do sentido. Então, o humor, ele vai ser um recurso que eu utilizo ali, né, nos meus textos, dos meus vídeos, nos meus áudios. Ele vai ser esse recurso para que eu construa um sentido, né? Quando a gente fala de semântica aí, né, dos sentidos que o texto pode ter. Então, o humorista, em geral, ri de si mesmo. Trata com a mesma importância fatos cotidianos e acontecimentos de relevância mundial, tá? Então, o humorista, ele tem aí, né, essa personalidade de rir de si mesmo, né? E tratar da mesma forma os fatos cotidianos, né, acontecimentos de relevância mundial, trazendo o humor como recurso para dentro desses acontecimentos, né? Eu posso achar aí o humor no fato do dia a dia, né, numa conversa que você tem com um amigo, numa atividade que você faz em casa, como em algo que aconteceu mundialmente, né, que teve aí, então, uma relevância mundial. Então, a gente tem que estar sempre percebendo, né, essas características do humor presente aí nesses nossos textos, tá? Continuando, então, existem várias formas de produzir humor, tá? Nós temos várias formas. Nós estamos primeiro começando com essa explicação do que é o humor, tá? Então, contar uma piada, né? Nós produzimos humor, escrever uma crônica ou um conto humorístico, né? Ou ainda desenhar uma charge, um cartoon, uma história em quadrinho. Nós podemos utilizar o humor como recurso, né? Nessas formas aí, né? Produzir várias formas de humor. Continuando, no texto humorístico, então, é preciso haver a interlocução entre o emissor, quem está falando, e o receptor, quem vai receber esta mensagem. Então, precisa ter essa interlocução para que o receptor ele entenda, né, o humor presente ali pelo que o emissor emitiu naquele momento. Então, para que o autor consiga obter o efeito de humor desejado, o leitor precisa entender a intenção transmitida, que eu falei para vocês, né? Para que haja realmente, né, que aconteça o efeito de sentido, o efeito de humor ali naquela fala, é preciso que o leitor entenda a intenção, né? Qual foi a intenção que quem escreveu o texto teve, né? E aí eu preciso ter essa interpretação. Então, interpretar
a mensagem adequada a partir do seu contexto, compreender os jogos de palavras realizados, identificar as conotações usadas e os efeitos de sentido construídos pelo autor, tá? É muito importante você entender ali, né, o jogo de palavras que foi feito, quais foram as conotações, né, quais foram os duplos sentidos que foram utilizados ali pelo autor, né, para causar esse efeito. E aí sim, né, quando você entende isso, você consegue perceber o humor como efeito de naquele texto que o autor, né, produziu ali quando estava construindo o nosso texto, né? Nós vamos ver agora, então, as principais formas de texto com linguagens humorísticas, né? Vejamos juntos, então, aí as principais formas de textos com linguagem humorística. A primeira delas é a anedota, né? Já ouviram falar aí desse tipo de texto humorístico? Pois é, a anedota é um texto humorístico que tem como objetivo o entretenimento. Apenas o entretenimento. Nós temos, então, a anedota como, né, sendo um texto humorístico. Aí a gente tem aí o nosso exemplo, né? O assaltante e alguém sendo, né, uma moça, né, sendo assaltada aí na nossa imagem. Fica quietinha e me passa tudo o que tem. E aí ela responde: calma, moço, já entendi que é um assalto, mas como as coisas estão ruins para todos, eu posso pagar em várias prestações? Ela pergunta aí se ele, né, ela já entende que é um assalto, mas como está difícil a situação para todo mundo, ela pergunta se pode pagar em várias prestações. Esse é um tipo de anedota, né, que é um texto humorístico que tem como objetivo apenas entreter, né, aí então o nosso leitor. Vamos ver outro exemplo de anedota, olha só. A professora pede ao aluno para contar uma história triste. O aluno começa: bem, na semana passada a minha mãe caiu dentro de um poço. Ai, credo, e ela está bem? Agora deve estar. Há 2 dias que não pede socorro. Eu ri com respeito agora dessa anedota, gente. Então a gente tem aí um texto, né, com a única intenção de entreter, né? Uma piada e um texto humorístico que foi utilizado, né? Um humor meio duvidoso, mas não deixa de ser um humor, né? A forma que o texto foi escrito. Então a gente tem o exemplo de anedota, certo? Outro exemplo de texto humorístico é o cartoon. Olha só, o cartoon é um texto humorístico que usa a linguagem não verbal. Nós já estudamos isso, né? Lembram lá da linguagem não verbal, combinada ou não com a verbal. Então eu posso utilizar somente a linguagem não verbal, como também misturar, né, a linguagem verbal com a linguagem não verbal, tá bom? Normalmente retrata situações universais e atemporais, satirizando os costumes humanos, tá? Então vejam que, lembram lá da linguagem não verbal, que eu posso utilizar imagens, né? Não necessariamente eu vou utilizar o texto, a linguagem verbal eu já vou ter o texto. Tem a linguagem mista, né? Que são a mistura das duas. E aí o cartoon ele faz isso, ele vai retratar situações universais que acontecem aí no mundo todo e atemporais, não necessariamente precisa ser uma coisa atual, vai satirizar esses costumes humanos. Aí nós temos o exemplo, né? Voltando às atividades escolares, esse é um exemplo aí de uma época não tão distante que nós vivemos, que foi a pandemia da Covid-19, e aí a gente tem, né, essa sátira aí, né, de voltando às atividades normais, todo mundo de máscara, né, com distanciamento, então algo não tão normal assim, ou seja, uma situação universal, uma situação atemporal, mas ainda assim o cartoon ele tem esse poder de utilizar, né, o texto humorístico, sendo um texto humorístico, utilizar essa linguagem aí do humor, tá bom? Vamos ver outro exemplo, olha só. O que tanto tu olha para cima? Um disco voador? Antes fosse, tô olhando o preço do combustível, né? Temos aí também um cartoon, uma forma de satirizar
algo atual, né, que é o preço do combustível. Então vejam que o nosso personagem, ele que está com a camisa mais colorida, ele está olhando para cima, né, fazendo referência então ao preço alto, né, do nosso combustível. E aí ele pergunta, né, o disco voador? Não, é o preço ali dos combustíveis que estão altos, né, do combustível, na verdade, que está alto, tá? Então, ele faz aí, né, o cartoon ele tem esse poder de utilizar essa linguagem humorística também. Vamos ver outra forma de texto, né, o texto humorístico? A sátira, né? Vamos falar sobre sátira? Isso mesmo, a sátira é uma forma de gênero literário mais voltada ao estilo propriamente dito, né? A representação tem por objetivo a crítica a instituições políticas, à moral cidadã, aos costumes e hábitos culturais. Vejam então que a sátira, tá? Ela vai ser a representação, ela tem um objetivo ali específico, né? Que é criticar. A sátira ela vai criticar instituições políticas, né? A moral cidadã, os costumes e hábitos culturais aí de uma determinada sociedade. A sátira é bem interessante, tá? Principal característica é a forte presença da ironia, uma carga pesada de sarcasmo, Então eu tenho ironia e sarcasmo juntos ali, né? Sendo com uma carga pesada, com algo mais evidente dentro da nossa sátira. E mesmo que ela não tenha como objetivo maior induzir a risadas, né? Então, a sátira ela não tem esse objetivo específico de induzir ao riso, né? O estilo, no entanto, acaba alcançando tal efeito, se aproximando da comédia. Então, acaba que a sátira ali, mesmo sem essa intenção, ela consegue arrancar risadas, né? Se aproximando da comédia. Continuando, olha só. É devido a isso que muitas adoções satíricas têm por objetivo atingir artistas, pessoas de alta relevância em meio social e, claro, políticos. Ela é usada como um instrumento de protesto, crítica e, consequentemente, piada. Ou seja, ela faz aí, né, uma crítica, ela é utilizada como esse instrumento de protesto para criticar e acaba se tornando uma piada. Lembrando que ela tem o seu objetivo ali de atingir, né, um artista, a pessoa de alta relevância no meio social e também os políticos. Vou satirizar político tal, né, eu vou fazer uma crítica, eu vou protestar sobre algo e acaba aí que se torna, então, uma piada, né? De repente esse político ele acaba se tornando uma piada, né? A situação em si, não só o político, né? Se tornando uma piada. Vamos falar sobre charge, né? O nosso próximo tipo de texto aí, ó. A charge é um gênero jornalístico centrado em questões atuais, que reflete o posicionamento editorial, né, do jornal ou veículo de comunicação. Vamos lá. Nós já vimos, então, tipos de texto que é totalmente atemporal, né, que é universal, ali para eu fazer né, utilizar o tom humorístico. Aqui na charge, não, tá? A charge, ela traz questões atuais, tá bom? É um gênero jornalístico. Por falar em gênero jornalístico, a gente já entende, né, que vai aparecer aí em jornais, né, em revistas, certo? O gênero jornalístico, seja na televisão, seja no jornal escrito, impresso, né? Nós vamos ter a presença da charge. Então, ela traz questões atuais, certo? E vai trazer o posicionamento ali daquele jornal, né? Daquele editorial ou do próprio veículo de comunicação. O veículo de comunicação ele tem que ter um posicionamento e através da charge ele pode trazer, né, esse posicionamento. Então, o nome charge vem do francês charger, que significa fazer carga, exagerar ou atacar. Olha só, atacar, né? Esse ataque é pontual, possui relação a um acontecimento específico. Por isso, as charges são datadas. Seu sentido pode se perder com o passar do tempo. Então, se eu não entender naquele momento, né, a charge com a situação atual, pode ser que quando eu vá olhar daqui a um mês, já não faça sentido, porque o assunto já passou, por isso que ela é atual, certo? Continuando. Olha aí uma charge, então, vamos dar uma olhadinha numa charge, então, para a gente entender, né, o que eu estou falando para vocês.
passa logo tudo o que tem caipira, né? Outra imagem aí de assalto. Eu não te falei, mulher, que um dia o desenvolvimento chegava para as bandas de cá. Então o caipira ali, né, fala com a mulher. O desenvolvimento chegou tanto, né, que até no campo, no caso, né, que até os bandidos chegaram lá nesse lugar também. Por isso ele faz essa comparação aí com o desenvolvimento, né, que o desenvolvimento chegaria a um dia lá e aí chegou, né, infelizmente da pior forma possível. Então, a charge, ela é esse assunto atual que traz aí pra gente, tá bom? Vamos ver outro exemplo? Muito bem, nós temos então aí outro exemplo, né? Um exemplo, na verdade, de charge pra gente observar. Eu vou ler aqui com vocês. Eita, nosso bebê só tem 4 meses, ainda na minha barriga, e ele já tem mais seguidores no Instagram que nós dois, né? Então a gente tem aí algo bem real sobre a tecnologia. Então nessa charge é utilizada uma imagem como representação visual de fatos recentes, geralmente contextualizada por uma ou mais notícias dentro, né, do veículo, tá? Então é algo real, né, aí da questão das redes sociais, tem essa representação visual desses fatos recentes que acontecem com a gente, e aí é contextualizada por uma notícia dentro do veículo. Vamos continuar, olha só. Comumente são utilizadas personalidades e figuras públicas e seus comportamentos são exagerados ou estilizados para a realização de uma crítica, né? Foi aquilo que eu falei para vocês. A crítica, então, aí vem em torno da questão das redes sociais, né? Que é um assunto atual para a gente, certo? Vamos só ver a diferença, então, aí, né? Da charge para o cartoon. Então, ao contrário do cartoon, que retrata situações genéricas, tá? Não são assuntos tão reais, né? Quer dizer, não tão atuais. A charge, ela satiriza um fato específico, tá? Situado no tempo e no espaço. Então, ela vai ter essa sátira, mas com algo específico, né? Tendo ali, mostrando o lugar, né, que acontece, o espaço-tempo, quando que aconteceu, tá? Outra diferença é que, enquanto os personagens do cartoon costumam ser pessoas comuns, né? Enquanto aí o cartoon são pessoas comuns, as charges muitas vezes são personalidades públicas, né? Então, uma diferença aí, entre as duas. O cartoon, eu tenho pessoas mais comuns e a charge não, já tenho pessoas públicas aparecendo aí, certo? Então, continuando, né, a diferença entre eles, tanto o cartoon quanto a charge, né, porém, têm em comum o fato de poderem usar a linguagem verbal, a não verbal ou as duas ao mesmo tempo. Finalmente, ambos costumam ser publicados em veículos de comunicação de massa, como jornais e revistas. Então, sempre vai ter uma imagem ali, né, atrelada a um texto, e aí eu vou ter, então, o cartoon ou a charge. Você observando as características, né, a diferença entre elas, você percebe se é um cartoon ou se é uma charge, mesmo ambas usando a linguagem verbal e não verbal, né, ou a linguagem mista, certo? Eu trouxe para vocês aí um exemplo, né? Vamos olhar, observem o QR Code, se vocês puderem, então, acessar, né, esse QR Code para a gente ver, então, uma charge local, né? E aí vocês teriam aí um exemplo mais claro do que seria a nossa charge, tá bom? Deixa aí para vocês, se puderem agora, se não, né, quando vocês puderem acessar esse QR Code e observar o nosso exemplo, tá bom? Nós vamos ver então agora a diferença. Trouxe uma tabelinha para vocês para a gente observar, né? Aí mais sobre charge, mais sobre o cartoon, tá? Então, a charge, né, são críticas e acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas, tá? Quais são as características da charge, professor? Linguagem verbal e não verbal, humor, né, nós vamos encontrar, leitura crítica do cotidiano, é algo atual, é algo efêmero, né? Precisa de contextualização, situações
particulares e personagens públicas, tá? Nós temos então aí as características da charge. Vamos ver o cartoon agora. O cartoon então são sátiras, né, a questões sociais de forma atemporal e universal, né? A charge é atual, o cartoon não. Ele vai ser atemporal aí, né, de questões sociais. As características então do cartoon: linguagem verbal e não verbal também, humor vai aparecer, leitura crítica da realidade, é atemporal. O contexto é a própria sociedade e situações e questões coletivas, né? Vamos ver os exemplos de charge, olha só. Quais são os exemplos? Crítica ao governo, críticas a personalidades públicas, né? Observem que é uma característica bem forte da charge, né? Não sei se vocês já puderam observar em alguns jornais impressos, algumas revistas, nós temos, né, críticas aí a personalidades públicas através de charges. A visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público também faz parte do exemplo de charge. E os exemplos de cartoon, professor? Críticas à sociedade, questionamentos, né, sobre o cotidiano, certo? Então, o cartoon ele já tem aí, né, essa pegada, né, de criticar a sociedade e algo sobre o cotidiano e não tanto quanto uma figura pública, que é o que traz a charge, tá? Vamos só para finalizar a nossa aula, mostrar para vocês aí um pouquinho que a gente tem que ficar atento, né, quando se deparar com uma charge, com um cartoon. Ó, a charge nunca é autoexplicativa. Ela exige um conhecimento prévio do leitor para que ele possa apreender o sentido em sua totalidade. Ou seja, trata-se de um processo de intertextualidade. Quem lê deve construir analogias e associar aos seus conhecimentos prévios. O que é isso, professor? Se você pegou uma charge, não entendeu e não tem conhecimento sobre aquele assunto que a charge está fazendo a sátira ali, criticando, você não vai entender realmente, né? Você precisa ter um conhecimento. A charge está falando do presidente do Brasil. Se você não souber qual é o contexto, né, do nosso presidente do Brasil naquele momento, você não vai entender, então, o que é, né, do que está tratando a charge em si. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa nossa aula aí foi sobre, né, os textos humorísticos que nós encontramos aí dentro da nossa, né, dos nossos textos, né, dentro da língua portuguesa. Né? Foram só alguns, a gente ainda tem outros aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!